Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Todo o protocolo observado. Povo angolano, povo de Deus. Decidir pedir a palavra hoje porque a proposta de discussão toca numa das dimensões mais nobres e inalienável da dignidade humana. A liberdade de consciência, de crença e de religião. Um direito fundamental que não pertence ao Estado. Não é concessão do poder e não pode ser instrumentalizado por qualquer maioria política. Por isso, esta matéria exige de nós serenidade, prudência constitucional e verdadeiro sentido do Estado. Não estamos simplesmente a alterar procedimentos administrativos. Estamos a definir os limites da relação entre o cidadão, a sua consciência, a sua fé e o Estado. E quando o Estado legisla sobre a consciência humana, deve saber também onde termina o seu poder, porque é patrimônio inviolável da pessoa humana e fundamento de uma sociedade verdadeiramente livre. Senhor Presidente, Angola é Estado laico, mas isso não significa ser um Estado contra a religião. Significa que o Estado não tem uma religião oficial, não escolhe a fé dos seus cidadãos e não pode transformar uma determinada doutrina religiosa em critério de cidadania. E o Estado deve proteger igualmente o cristão, o muçulmano, o praticante das nossas religiões tradicionais africanas, o cidadão de qualquer outra confissão e também aquele que não professa nenhuma religião. É precisamente neste ponto que encontramos a principal preocupação desta proposta. Porque, por um lado, o diploma proclama liberdade, igualdade e tolerância religiosa, mas, por outro, introduz requisitos que podem, na sua aplicação, produzir uma hierarquização entre confissões religiosas. Eu pergunto com toda a responsabilidade: estamos a regular a liberdade religiosa para todos ou estamos inadvertidamente a começar a definir qual religião é mais compatível com o Estado? A proposta exige formação em teologia para ministros de culto e estabelece requisitos particularmente exigentes para o exercício de funções de direção. Devemos sim exigir responsabilidade aos ministros de culto, mas a questão é: quem define o que é formação teológica adequada? Quem certifica essa formação? Que critérios serão aplicados a um ministro cristão, a um ministro islâmico ou às lideranças das nossas religiões tradicionais africanas? Não podemos criar, sob a aparência de neutralidade administrativas, critérios que tenham como referência privilegiada uma determinada religião. O Estado pode exigir idoneidade, transparência, respeito pela Constituição, proteção do cidadão e cumprimento da lei. Mas o Estado não pode tornar-se arbítrio da verdade religiosa. Porque a fé não é uma concessão administrativa, Sr. Presidente. E nenhuma instituição do Estado deve pretender administrar aquilo que pertence à consciência e à espiritualidade do cidadão. Para quem professa a fé cristã aqui dentro desse hemiciclo, a palavra de Deus ensina-nos que há uma distinção entre aquilo que pertence ao poder temporal e aquilo que pertence à esfera espiritual. Ao Estado o que é do Estado, a Deus o que é de Deus. É precisamente essa distinção que o princípio de laicidade protege. Agora, querer administrar a obra de Deus e administrar o próprio Deus é blasfematório. Senhor Presidente, e há uma outra fronteira que essa Assembleia deve deixar absolutamente clara. Os púlpitos das igrejas não podem ser palco dos políticos. Isso até provoca a ira de Deus. As igrejas, mesquitas e demais comunidades religiosas são espaços de fé, de consciência, esperança, solidariedade e serviço à comunidade. Não podem ser convertidas em extensões de estruturas partidárias ou instrumento de mobilização com fins eleitoralistas. A neutralidade religiosa do Estado deve ser também a neutralidade política perante as confissões religiosas. O Estado não pode conceder privilégios, favor e tratamento diferenciado a uma confissão em função da sua utilidade pública. Porque quando a fé é instrumentalizada pelo poder, perde-se a confiança na neutralidade institucionais e fragiliza-se a sua própria liberdade. Caros deputados, podemos e devemos legislar sobre segurança, identificação civil, ordem pública e proteção de direitos fundamentais, mas a regra deve ser geral,
objetiva, necessária e proporcional. O Estado não pode transmitir a ideia de que determinados símbolos religiosos são aceitáveis e outros por princípios suspeitos. Porque quando o Estado começa a distinguir entre religiões, a liberdade religiosa deixa de ser o princípio universal e passa a depender da preferência do poder do turno. E amanhã aquilo que hoje é dirigido a uma minoria poderá atingir outra. E mais preocupante ainda, Sr. Presidente, são os requisitos para o reconhecimento de novas confissões religiosas. Exige 60 mil assinaturas, com presença mínima em todas as províncias e associada a outros requisitos de formação. É legítimo combater a fraude religiosa, combater a exploração da vulnerabilidade dos cidadãos, impedir práticas que atentem contra a dignidade humana, a saúde, a segurança e a ordem pública. Mas regular não pode significar erguer barreiras desproporcionais ao exercício de uma liberdade fundamental. Uma coisa é o Estado fiscalizar a atividade religiosa, outra é o Estado administrar a própria liberdade religiosa. A nossa posição é por isso clara. Somos contra uma regulação que possa produzir discriminação. Somos contra uma fiscalização que se transforma em tutela sobre a consciência. Somos contra critérios que possam favorecer, direta ou indiretamente, uma tradição religiosa em detrimento da outra. Queremos uma lei laica, mas não antirreligiosa, firme, mas não persecutória, reguladora, mas não tutelar, exigente, mas não discriminatória e, sobretudo, constitucionalmente igual para todos. Uma boa lei não deve perguntar ao cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro, em que Deus acredita, mas sim respeita a Constituição, respeita a dignidade humana, respeita a liberdade do outro, respeita a lei. Essas são as perguntas a fazer. É aí que deve terminar o poder do Estado. É aí que deve começar a liberdade da consciência. Porque um Estado laico não cria filhos e enteados. Um Estado de direito não escolhe religiões preferidas. Ele as protege todas. Não apenas a fé da maioria, protege a fé da minoria, o direito de não acreditar e o direito de ser diferente. Por este e outros motivos, exigimos a libertação imediata do profeta Calupeteca e outros presos de consciência. Que Deus defenda a sua obra e seus obreiros em Angola e no mundo. Deus abençoe Angola. Muito obrigado.